Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo e bem-vinda a esse nosso novo vídeo. Eu sou o professor Wilson e hoje falaremos sobre a filosofia do sorriso e como essa filosofia pode nos ajudar a combater os males do mundo. Esse vídeo ele surgiu a partir de uma reflexão em nosso grupo de estudo do CEP Edgar Morin, em que refletimos sobre o sorriso na educação e refletimos sobre os problemas da falta de sorriso na educação. Nesse vídeo, nós veremos a concepção de felicidade de Aristóteles, como a nossa cultura encara o sorriso e como essa concepção está presente, se manifesta na educação. E veremos a importância do sorriso para Nietzsche e Spinoza. Vamos para o vídeo, que é um vídeo muito interessante e traz reflexões importantíssimas para o momento educacional que vivemos hoje. Iniciemos com essa frase de Nietzsche, né? Levantai vossos corações, ó meus irmãos, alto, mais alto, erguei-vos também sobre a cabeça essa coroa dorridente, essa coroa grinalda de rosas. Eu mesmo coloquei essa coroa sobre minha cabeça, eu mesmo declarei santo meu sorriso. Então, o que o Nietzsche está falando? Para nós colocarmos uma coroa de sorriso em nossa cabeça, levantarmos nossos corações, para que tenhamos uma reflexão alegre, feliz. Vejamos agora a concepção do nosso querido mestre Aristóteles. O Aristóteles vai dizer que o fim último do ser humano é a felicidade. Leiamos. Mas se todo o conhecimento e todo o trabalho visam a algum bem, qual será o mais alto de todos os bens? O fim certamente será a felicidade. Então, para Aristóteles, qual é a finalidade do conhecimento? Qual é a finalidade de nossa vida? A finalidade não pode ser outra além da felicidade. O Aristóteles, ele está criando uma ética teleológica. O que seria uma ética teleológica? Seria uma ética do fim, da finalidade. Então, para Aristóteles, o bem supremo, aquilo que nós devemos alcançar em nossa vida, é a felicidade. No entanto, nós vivemos uma sociedade da tristeza, tá? Então nós encontramos tristeza em todos os lugares. Encontramos tristeza no transporte público, basta olhar o rosto das pessoas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão preocupadas. O mesmo se dá no trabalho. Em geral, o trabalho ele segue aquela concepção de tripalho, né, que seria uma forma de castigo. Temos hoje, infelizmente, essa tristeza que são os problemas decorrentes das mudanças climáticas. Aqui eu trago o cavalo caramelo, que ficou preso, né, nesse telhado por 3 dias, nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Trago um urso polar, né, subnutrido, em um bloco de gelo que está derretendo. Além dos problemas sociais que trazem tristeza, a tristeza ou a infelicidade, ela também está presente na nossa cultura. Então, a nossa cultura, ela proíbe o riso. O riso ele é visto como algo ruim, algo demoníaco. Então, por exemplo, nesse romance que depois deu origem ao filme, né, muito bem feito, por sinal, Em Nome da Rosa, o segundo livro da poética de Aristóteles, né, uma ficção que Humberto Eco criou, ele tratava do riso. E esse livro foi proibido por alguns frades, né, que eles colocavam veneno nas páginas desse livro e aquelas pessoas
que porventura lessem o livro morreriam, né? Então isso demonstra como que a nossa cultura ela demoniza o riso, como ela tenta afastar o riso da felicidade. Se nós olharmos os filmes, nós iremos ver que o vilão ele está sempre rindo. O vilão está sempre tramando alguma coisa, né? Basta ver o Coringa do Batman, o esqueleto do He-Man e o herói. O herói não. O herói, o mocinho, ele está sempre sério, ele está sempre preocupado. Leiamos o que Deleuze fala sobre Spinoza. O tirano pode rir, é um mau riso. E por que é um mau riso? Não é por causa de sua qualidade. É um riso que tem precisamente por objeto somente a tristeza e a comunicação da tristeza. Então, olha só como a nossa sociedade ela retrata o riso, como ela retrata a felicidade. É algo mau, algo dos tiranos. Os bons, eles não devem e não podem rir. Se nós olharmos os filmes, né, nós iremos ver que as bruxas, elas estão sempre rindo, tá? Elas sempre estão dando gargalhadas. Aí tem dois motivos, né? O primeiro, se elas riam ou não, significa que elas eram integradas consigo mesmo, com a natureza, com o divino e com o próximo. Mas não foi assim que foi encarado pela sociedade. Eles encararam as bruxas como pessoas demoníacas e as jogaram na fogueira. Um outro aspecto muito interessante, tá, é a representação, a imagem que o senso comum, isso inclui o senso comum acadêmico, tem do demônio e de Deus. Então, o demônio, o diabo, ele parece sempre rindo, sempre dando aquelas gargalhadas. E Deus? Deus parece como uma pessoa séria, uma pessoa brava, uma pessoa que não sorri, né? É interessante essa reflexão teológica que as pessoas têm dessa imagem de Deus, né? Mas aqui fica bem claro como o sorriso ele é tirado da nossa sociedade. E, obviamente, isso vai refletir na educação. Então, nós temos uma educação triste, tanto para nós professores como para os alunos. Professores não podem rir, alunos piorou, tá? Então, nós temos que ter uma educação triste, uma educação que não leva em conta a felicidade. Aqui nós temos essa música, né, do Pink Floyd, tá? Em que eles vão descrever uma educação que beira o masoquismo, né? Uma educação que tem como finalidade última gerar sofrimento aos alunos. Trago essa imagem do Tribunal de Inquisição, e eu quero refletir sobre essa imagem e um processo que nós fazemos até hoje na academia, que são as defesas de TCC, mestrado, doutorado, etc. Infelizmente, grande parte das defesas ainda tem essa concepção. Ainda tem essa concepção de julgamento, tá? A defesa, a qualificação que era para ser um momento de crescimento do conhecimento, né? Em que os pares nos ajudam a pensar em algo diferente, algo que não estamos conseguindo enxergar, ela ainda tem a concepção de sofrimento. Em minha vida acadêmica, o maior ato de humilhação que eu vi até hoje foi em uma defesa. O professor, ele humilhou a aluna mais do que o tempo que a aluna gastou para apresentar o texto. Era como que se aquele momento fosse um momento de
humilhação. Obviamente isso está errado, mas olha só, gente, nós sabemos nos defender desse tipo de humilhação em outros lugares da sociedade, no trabalho, no transporte, etc. Mas na academia parece que aquilo está tão entranhado, tá, que nós não conseguimos sequer refletir sobre esse ato grotesco de humilhação. Então, aquele momento que era para ser um momento lindo de defesa, um momento de crescimento do conhecimento, aí ele ainda é visto como esse momento de julgamento, em que o professor, o avaliador, ele se dá no direito de ser um inquisidor da verdade. E é claro, gente, isso não é escrito, mas olha só, essa concepção ela fica na cabeça de professores e alunos. Olha, se você quer ter conhecimento, se você quer ter um título, você precisa ser mau. Você precisa sofrer, tá? Isso vem antes daquilo que é refletido. Antes de você falar do conteúdo, você tem essa ação de sofrimento. Ah, e uma coisa boa, né? Com as IAs, né? Em breve, as IAs irão escrever teses e dissertações e elas escreverão de acordo com aquele professor inquisitor quer ler. Aquilo que o professor quer ouvir, a IA vai escrever algo próprio para ele, tá? Próprio para evitar essa forma de humilhação. É claro, gente, se o conhecimento for só isso, tá? A IA resolverá. Nós, da filosofia, nós acreditamos que o conhecimento ele é maior, né? Ele vai além daquilo que a própria IA pode produzir. Leamos Nietzsche. A graciosa besta humana perde o bom humor. Ao que parece, toda vez que pensa bem, ela fica séria. Então, a grande besta, ela sempre perde o humor. E onde há riso e alegria, o pensamento nada vale. Olha como isso é forte. Tá? Onde há alegria, riso, a grande besta tenta evitar, porque para ela isso de nada vale. Assim diz o preconceito desta besta séria contra toda a Gaia e ciência. Vejamos Spinoza. A tristeza não nos torna inteligentes. A tristeza não nos torna inteligentes. Então, aquilo que a grande besta de Nietzsche está falando, ou o preconceito que a grande besta está tentando nos passar, não nos torna inteligentes. Na tristeza estamos arruinados. Sim, na tristeza nós estamos arruinados. É por isso que os poderes têm necessidade de que os sujeitos sejam tristes. Todo sistema de poder tem a necessidade que o sujeito seja triste. Isso vale para uma relação de machismo. Tá? Na relação de machismo, os filhos e a mulher têm que ser tristes. Na escravidão, os escravos têm que ser tristes. Dentro desse sistema educacional perverso, os alunos têm que ser tristes. Os professores têm que ser tristes. A angústia jamais foi um jogo de cultivo da inteligência ou da vivacidade. Então, o que Spinoza está nos falando? Que o poder, ele quer pessoas tristes. Os tiranos querem pessoas tristes. Eles são tristes e eles querem que as pessoas sejam tristes. A tristeza não é um sinal de felicidade, de inteligência. Ainda segundo Deleuze, a alegria como aumento da potência de agir. Quando nós estamos alegres, nós temos potências para agir, potência para criar, potência para
sermos criativos, potência para descobrirmos novos caminhos. Ou destruição, e a tristeza como a diminuição ou a destruição da potência de agir. Você, diante da tristeza, você não tem forças para agir. Você vai ficar naquele estado de tristeza. Por isso que nós devemos resgatar uma educação alegre. Uma educação em que as pessoas sorriem. Por quê? Porque no sorriso nós temos essa potência de agir, de criar, de buscar. Tá? Aqui retoma aquilo que os grandes filósofos falavam da filosofia. A filosofia nasce diante do pathos. A partir do pathos, da paixão, do amor, do fogo, se inicia o processo de conhecimento. E quem está apaixonado, obviamente, está feliz. E quem está feliz está sorrindo. Trago-vos uma cena que me chamou muita atenção diante da tragédia do Sul, diante daquele estado de sofrimento. Um gaiteiro, ele foi em um acampamento e ele tocou para os voluntários. Como que aquela música, aquela alegria daquela música, deu forças para que as pessoas continuassem lutando. Nós precisamos resgatar o lado estético, o lado poético, o lado feliz da vida e, em especial, da educação. A segunda imagem é uma menina tocando violino nos destroços dessa guerra que está em curso hoje, e como que a música, como que a arte, ela pode regenerar a vida, como que ela pode nos trazer a alegria para criarmos alternativas, criarmos novas formas de vivermos. Aqui eu vos trago duas imagens, né? A primeira é Sócrates na Ágora, Sócrates debatendo com as pessoas. É interessante, né? Como que as pessoas buscavam o mestre Sócrates, né? E por que as pessoas o buscam, ou o buscavam, né? Além do conhecimento que estava presente na figura de Sócrates, né? As pessoas ficavam felizes, alegres à sua volta, né? A segunda imagem é do mestre Aristóteles caminhando com seus discípulos, né? O mestre Aristóteles, ele gostava muito de caminhar. Gente, você só caminha com uma pessoa se você é feliz. Imagina como deveria ser essas caminhadas com o mestre Sócrates, né? Além de filosofia, eles deveriam contar piadas, eles deveriam falar coisas que nos traziam a felicidade. Isso significa que eles esqueciam dos problemas do mundo? Não. Era uma reflexão que visava a construção de um mundo melhor. Leamos Nietzsche. Vós devereis aprender primeiro a arte do consolo desse lado de cá. Vós devereis aprender a rir, meus jovens amigos. Nietzsche, então, ele vai dizer que nós devemos aprender a rir. Nós devemos aprender a dançar. Nós devemos aprender a sermos felizes. Segundo Deleuze, é uma espécie de riso muito benevolente, o riso do homem dito livre ou forte. Ele diz: se é isso o que queres, então vai lá. É risível, sim, é risível. É o contrário da sátira, é o riso ético. Os convido, então, meus queridos amigos e amigas, a rirmos, a construirmos um processo de educação que mostra a felicidade. Um grande beijo, um grande abraço para você que está chegando agora. Siga-nos nas redes sociais e se inscreva no canal. Um grande beijo, riamos e sempre tenhamos esse desejo de construirmos um mundo melhor. Tchau, tchau, gente. Aqui as referências dessa aula e as deixarei na descrição deste
vídeo. Tchau, tchau. Tudo de bom. Até mais.